mas a gente se conhece, eu não sou só da área de administração, né? Eu estou agora, mas a minha primeira formação é educação física, né? E desde 6 anos atleta. E aí eu fui para esse lado da neurociência, por quê? Porque eu não conseguia explicar algumas coisas, né? E quando eu fiz administração, eu fui para a área de gestão de pessoas. E eu tinha o meu próprio negócio também, e eu precisava saber um monte de coisa, né? Marketing, vendas e tudo mais. E eu não entendia por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não. Você falou alguma coisa de vendas, né? Que você falou assim, poxa, eu bato nessa tecla, porque vendas está muito robotizado, muito mecânico. Legal, eu vou partir daí, tá bom? Para as pessoas entenderem um pouco. A nossa profissão, a primeira, ela é muito técnica, né? Então a gente é muito números, muito dados. Só que quando você observa o resultado, né? E aí vocês vão falar melhor do que eu, por que tem algumas pessoas que elas não são, às vezes, tão boas tecnicamente, mas elas tratam tão bem o cliente que esse cliente não está pedindo cancelamento de plano, não está pedindo para sair, está comprando a ideia do online, não te abandonou. Oi, Vini! Então, então, por quê? Porque você não ficou com ele só tecnicamente, né? É claro que tecnicamente a gente tem que entregar resultado. O meu trabalho hoje de neurobusiness é entregar resultado, o seu é entregar resultado. Quer dizer, ninguém paga pra gente ou pica dinheiro para você não entregar alguma coisa que ele quer, né? E o que ele quer nem sempre é o que o profissional quer, né? Às vezes eu vejo, eu falo agora como aluna, tá? Porque eu vou nas academias, eu faço crossfit, pilates, enfim, faço cross-training, um monte de coisa. E eu observo que, às vezes, o profissional que está lá, um colega meu, né? Ele quer o resultado que ele quer para a marinês. Então, ele quer a marinês com a bunda lá nas costas, o bíceps gigante, o abdômen tanquinho. Pô, eu acho legal isso. Ele tem que querer isso mesmo, ele tem que querer que eu fique bem, ele tem que querer que eu me olhe no espelho e curta. Mas será que todo mundo quer isso? Né? Então, assim, tem gente que realmente quer ficar com o bumbum bonito, o abdômen tanquinho, mas tem gente que se souber que, sei lá, o abdômen tanquinho, ele é importante, e aí que vem o lado humano da técnica, né, que é o que você estava falando. Se eu, cliente, entendo por que você quer deixar o meu abdômen tanquinho, eu não vou para o lado da estética só, porque não é só estética, né? Nós trabalhamos a mente desse cliente. E a minha profissão, desde que eu comecei a educação física, eu tive a sorte de ter um mentor, que é o Edson Claro, já falecido, infelizmente, que montou um método que unia corpo e mente. Então, lá atrás, em 84, eu já tive acesso a Reich, bioenergética, antiginástica, Feldenkrais. Então eu já trabalhei muito esse conceito de corpo, mente, bem-estar como um todo. Só que naquela época, Felipe, você falava holístico, lá vem esse povo da qualidade de vida, lá vem esses Hare Krishna, né? Então a gente não falava. Quando a gente está pensando no momento atual, como administrar esse caos, né? Não só do ponto de vista do profissional, de ter a lealdade do cliente, mas também desse cliente, né, entender o que está acontecendo, a gente tem que ir para o outro lado, né? Então, eu vejo que o pessoal foi para a internet, todo mundo fazendo aula, olha, parabéns, vocês não sabem nem como isso é o lado positivo para mim, porque eu cansei de quase rastejar para os profissionais de educação física irem para a atividade física, só que para a internet mostrando atividade física. Só que a maioria, não, eu não gosto, eu tenho vergonha, eu não quero, tem muito blogueiro, esse povo, né, ficavam falando mal dos blogueiros, dos influencers. Eu falo, gente, mas eles estão lá porque vocês estão deixando a bola quicando na frente do gol. Porque quem não ocupa... Se você não ocupa o espaço, eles ocupam. E agora eu tenho que só dar os parabéns, porque o nível da internet mudou.
É outra coisa. Então, o lado bom disso é que os nossos colegas foram para a internet levar trabalho de alta qualidade. Já imaginou a quantidade de, de pessoas que está tendo acesso pela primeira vez na vida a esse nível de informação? Só que aí, o que falta? O lado humano. O que é o lado humano? A técnica. Então, vamos à técnica. Por que é importante uma pessoa ter um abdômen tanquinho? Por quê? Na cabeça dela, do aluno, é só estética. Só que não é estética. Olha, se você... E aí que vem o lado humano da interpretação que a neurociência faz, né? Porque quando a gente fala de neurociência, todo mundo acha que é um robô, que é o cientista, que é números, que é dados. Não, gente, isso é a ciência tradicional. A ciência que eu estudo, ela tem a ver com o lado humano, quase esbarra na espiritualidade, para vocês terem uma ideia. Então, é uma nova geração de cientistas que une o todo, que eles chamam... O Stephen Hawking falava muito sobre isso, a teoria de tudo, reunir tudo, né? Religião, espiritualidade, o bem-estar, saúde, que é o que está faltando um pouco, que eu vejo hoje para a nossa área. É você não pensar só no músculo, ou só na cabeça do cara, mas trabalhar as duas coisas juntas. Então, voltando para o abdômen. Quais são as consequências? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu conheço muita gente que bate a mão naquele barrigão e fala assim, ai, Marinês, foi difícil de cultivar essa barrigona aqui. Eu morro de rir, mas eu falo, cara, você não tem noção do que você está falando. Porque você quer ter diabetes? Não, de jeito nenhum. Você quer ter problemas circulatórios, cardíacos? Não, claro que não. Mas o que isso tem a ver? Olha isso. O que isso tem a ver com o meu abdômen? Eu falo, tem tudo a ver. Os profissionais de educação física talvez não tenham te falado, mas esse seu abdômen propicia uma série de doenças. Além do que, se você tiver problemas intestinais, porque a parede do abdômen não consegue ajudar os movimentos do intestino, peristálticos, você vai ter problemas de depressão, você vai viver irritado. Então, o meu apelo hoje, se você é um profissional de educação física que está aí, eleva o porquê para o seu aluno. Porque eu vou te falar uma coisa, Felipe, o que motiva as pessoas não é a parte externa, não é a motivação externa, né? Vou dar um exemplo. Não é o dinheiro, não é o poder, não é, sei lá, família, nada disso. É o que tudo isso faz pela sua vida. Então, se não tem ninguém, mesmo que a pessoa que você fala assim, não, eu conheço uma pessoa, oi, Dadinho, eu conheço uma pessoa que ela é extremamente dinheirista, ambiciosa, gananciosa. Mesmo essa pessoa, ela vai atrás do dinheiro pelo que o dinheiro faz para a vida dela. Então, se você quer motivar as pessoas, se vocês querem ter clientes leais, se vocês querem realmente que as pessoas, sabe, tamo junto, hashtag tamo e não cancele, vise haver navios, você tem que falar do lado humano. E o lado humano é a expectativa, qual é a sua expectativa? Por exemplo, se eu fizer aqui uma pergunta, né? Gente, o que dinheiro é para você? Né? Felipe, o que dinheiro é para você? Bom, para o Felipe pode ser cuidar da princesinha dele, que é a Isabela, né? Cuidar da Isabela, fazer ela ter uma vida maravilhosa, enfim. Para uma outra pessoa pode falar assim, olha, com dinheiro eu vou ter segurança, né? Eu vou fazer a minha vida melhor. Para cada um é diferente. Então, eu não posso balançar o dinheiro na frente do nariz dos vendedores, por exemplo, achando que é só isso que eles querem. Claro que, se eu pago um salário ruim, é claro que eles vão querer a comissão para complementar. Né? É óbvio, eu não estou dizendo que não tem que ter comissão, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas esse dinheiro é o que o dinheiro faz pela vida deles. Então, para algumas pessoas poxa, agora eu sou rico, todo mundo vai olhar para mim. Né? Então, é autoestima. Puxa, agora eu tenho uma casa para minha família, segurança. Então, o que falta, Felipe, para a gente conquistar a lealdade não é só todo esse pacote que a gente vê, porque tem que sim ter técnicas de vendas, tem que treinar sim, tem que estudar muito biomecânica, cinesiologia e tal, mas a gente tem que estudar o comportamento humano, que é o que eu estou falando agora, da inteligência emocional. Quer dizer, qualquer um aqui, qualquer área, né?
Tem uma amiga minha que está aqui, que ela é de psicologia, sabe muito bem o que eu estou falando. Quer dizer, o que move as pessoas até é um corpo lindo e sarado. Eu adoro me olhar no espelho e falar, puta, que linda, que sarada, mas não é o corpo que me move. É o impacto que eu vou levar para as pessoas e para mim mesma, de olhar e falar assim, pô, gostei do que eu estou vendo. É autoestima elevada, é segurança colocando uma roupa, é chegar para uma entrevista e falar com as pessoas. Então, eu insisto, isso que a gente está falando de estética foi do meu tempo, sabe? Quando eu dava aula na década de 80. Não dá mais, nós estamos no século XXI. Eu vejo isso, Marinês, atualmente, depois que eu entrei pro ensino, e eu tenho batido muito nessa... Nós somos programados na faculdade mental de 60 anos atrás, e não funciona mais. Então a gente sai da faculdade preparado para 60 anos, e não para o mercado que está rolando agora. E especial é que, vamos supor, hoje nós temos um jovem, né, que é o seu cliente, provavelmente, que ele vem de uma coisa mais a propósito, né? Ele sai das empresas falando sobre isso tem tão significado para mim. Então, por que a gente não... Por que a gente... E aí eu faço meia-culpa, né? Embora eu esteja lutando muito, trazendo outras informações, mas por que nós temos 51% de sedentários? Né? Por que a quantidade de pessoas acima do peso ou até obesas está aumentando? Nós não temos culpa nenhuma nisso. Como assim? Nós somos profissionais da saúde. Então, se a gente não fizer agora, que está todo mundo parado, enclausurado em casa, um meia-culpa, sabe? Se a gente não pensar, porque não vai ser igual. Isso é um fato, né? Então, o lado bom da crise é que não vai ser igual. Então, tudo bem, você está aí preocupado porque está perdendo dinheiro, mas, gente, eu estou falando que eu estou atendendo o dia inteiro. Ontem eu fui dormir 2h. Tamanho a quantidade de pessoas que estão desesperadas porque pela primeira vez foram confinadas. Se alguém quer saber o que é mudança de comportamento por confinamento, assiste o BBB. É só assistir o BBB. Confinou as pessoas, ela mostra o pior delas. O pior. Mas elas estão confinadas num super ambiente. Mas a cabeça delas está sem liberdade. E não tem nada pior para o ser humano do que a cabeça ser privada de liberdade. Além disso, você acrescenta uma pitada de estresse. O que é o estresse? É a competição? É o paredão? É o sair? É a receita perfeita para acionar o cérebro primitivo ou o cérebro selvagem. Então, provavelmente, você que tem um amigo que entrou lá no BBB e mudou completamente, você fala, cara, mas ele era um anjo aqui fora. Então, as pessoas hoje, elas estão confinadas, o comportamento delas está sendo refletido nas redes. É agressividade, é xingamento. Bom, antes até do confinamento já era assim, né? Mas por quê? O confinamento, ele desencadeia no cérebro um aumento absurdo de cortisol. E se a pessoa fica o dia inteiro em casa, né, sem ver vendo essa televisão, que é o quê? É um massacre, é uma tortura, é um sistema de tortura com notícias ruins. Notícias ruins. Aumenta o estímulo, né, o pensamento, a mente começa a pensar em coisas piores. Vou perder emprego, não vou pagar as contas, o que vai ser de mim? Quando será que nós vamos sair? Então, a incerteza, tudo isso que eu estou falando, privação, incerteza e mais uma pitada de notícias ruins, faz com que o cérebro humano entre no modo que eu chamo de modo primitivo. O que é um modo primitivo, ou selvagem, ou reptiliano? Nós temos esse cérebro, eu, você, todo mundo que está assistindo aqui a gente, todo mundo tem. Quando que ele entra em ação? Quando você está estressado, com medo. Marinês, poxa, eu não sabia. Quando você dá uma resposta impulsiva para alguém, depois você, por que eu não pensei? Ou quando você grita com o aluno, ou grita com o patrão, vira as costas, bate a porta, termina casamento. Tudo isso o que é? O cérebro primitivo em ação. Agora, o que a gente faz? Aumenta a nossa consciência desses atos impulsivos. Então, a gente faz o quê? A gente gerencia e treina o cérebro
para ele não fazer isso. É fácil? Nesse caos, você vê quantos conseguem agir com equilíbrio dentro do BBB. É só ver. A mesma coisa do lado de fora. Então, o BBB, lá, o Big Brother, né, às vezes eu não estou falando direito, é o que é o microcosmos do que está acontecendo aqui fora. As pessoas estão isoladas socialmente, dos seus parentes, dos seus amigos, para piorar, não sei vocês, mas isso ocorre no nosso caso. A gente está até privado de fazer atividade física, eu não, porque eu estou treinando em casa, faço bike, estou assistindo lá todos os colegas que estão colocando, os vídeos da Les Mills que estão abertos para todo mundo. Então, tem várias opções, do estúdio de bike também, do Velocity, enfim. Mas tem gente que não tem força de fazer sozinho, a gente sabe disso. O cara precisa de um personal, precisa do contato físico. Então, nós estamos num caldeirão que, se a gente não entender que se você ficar parado em casa vendo televisão, você está intoxicando igual ácido lático para o músculo, sabe? Que no dia seguinte você nem se mexe, lá vem o galo. Então, quando a gente... nele para ele sair, se ele continuar cantando aqui atrapalhando a live. Então, se a gente for olhar todo esse caldeirão e a gente tiver consciência e falar, stop, parou. Olha ele aí. Deixa eu dar uma enxotada. Continua falando, Marinês. Vai embora não. Tá bom. Então, se a gente não treinar esse cérebro para ele sair desse modo negativo, que é muito fácil para ele entrar, né? É só você prestar atenção. Se eu falar para você agora, me fala 10 coisas boas que aconteceram para você esta semana. Você vai demorar um tempão. Quer dizer, de modo geral, né? Pode ser que você tenha 10 coisas boas imediatamente, mas 99% das pessoas não têm. Mas se eu falar, me dá 10 coisas ruins, a maioria de bate-pronto faz uma lista até com 20. Por quê? Porque as pessoas têm algum problema? Não, o cérebro ele é negativo, por sobrevivência. Então, quando você está em estado de alerta, o seu cérebro é como um alarme, né, que tem na sua casa, para detectar ladrão, invasão e coisa e tal. Só que nem sempre o alerta do cérebro funciona correto. É legal ele ter esse detector, porque te livra de perigo, de assalto, de medo, de coisas erradas, mas se ele ficar o tempo todo ligado, mas qualquer gatinho aciona um alerta. Aí gera o estresse aumenta os níveis de cortisol, e aí você fica egoísta, cego, pouquíssimo estratégico. E tem gente que, Felipe, está fazendo medidas horríveis, porque a pessoa que eu nem esperava, às vezes executivos, equilibrados, só que aí é que você vê, né, o caos, ele potencializa o caráter, né? Quem é bom caráter vai ficar melhor e vai pensar, quem é mau caráter vai ficar pior. E também potencializa a competência. Então, se o cara até aqui surfou no sucesso, né? A empresa estava indo bem, acabou de abrir, a empresa, né, todo aquele sucesso do primeiro ano ou do segundo, e não se preparou para o caos, quer dizer, com o que eu faço, se eu estou guardando dinheiro, tem gente que não sabia nem do cenário. Eu estou com os meus clientes, e acredito que você também, desde que começou a cantar o galo, não esse seu, mas o da China. Quando eu vi, eu falei, lá vem uma pandemia da China de novo. Já comecei a preparar todo mundo. Enquanto estava todo mundo gritando nas redes sociais, eu já estava fazendo manuais para os meus clientes de como eles saírem da crise. Então, por quê? Porque eu sou melhor do que você, do que os nossos colegas aqui? Não, porque a gente tem que ter a nossa mente conectada. Se eu estou falando de uma mente que reage, se você ficar só olhando para o seu próprio umbigo, você tem que olhar além do Rio de Janeiro, eu além de São Paulo, eu tenho que olhar o mundo, eu tenho que ver cenário econômico, eu tenho que ver o que está acontecendo no Japão, eu tenho que ver quais são as medidas, o que é verdade ou mentira de tudo isso. Né? Eu tenho que entender de política, como a política está afetando o meu negócio. E tudo isso eu sei que é difícil. O cara vai falar assim para mim, poxa, mas Marinês, bom, se você não tem tempo para tudo isso, que eu entendo, quando eu tinha que dar aula era o dia inteiro, das 6 da manhã às 10 da noite. Não dá tempo de estudar, não dá tempo de ler um livro. Então, contrata algum especialista, alguém para te ajudar. Tá aí o Felipe, gente que está vendo o seu negócio de fora, que é uma outra coisa importante. Às vezes, a gente olhando para o nosso próprio negócio, a gente não consegue enxergar, né? Vou dar um exemplo.
exemplo aqui. Às vezes na sua casa, você tem, sei lá, o filtro de água do lado direito e os copos todos do lado esquerdo. Né? Sempre foi assim, vamos dar um exemplo aqui hipotético. Aí um dia o seu amigo chega lá e fala assim, ô Felipe, por que você não põe os copos do lado do filtro, no armário do lado do filtro? Por quê? Porque você já tem o seu olhar viciado para o seu negócio. Então, às vezes você fala, eu escuto isso muito dos meus clientes, poxa, Marinês, as pessoas ouvem mais você, os meus funcionários, do que a mim mesmo. Aí eu gosto de ditado popular, né, como uma boa portuguesa, eu sempre falo, né, santo de casa não faz milagre, sua avó não falava isso? Então, nessas horas, o profissional que não tem tempo, ele não pode ficar alienado. O que eu estou vendo, Felipe, e aí me perdoe se eventualmente isso está acontecendo com você, com vocês que estão aí ouvindo, né, e que não procede. Eu estou dando aqui exemplos genéricos, né, eu não estou lidando um a um, né, mas eu estou vendo muita gente que estava, sei lá em que planeta, que agora chegou na Terra e tomou um susto, né, nossa, cheguei agora. E aí tá desesperado, tá demitindo, tá fazendo um monte de besteira. A gente até, não vou citar aqui o nome, mas uma empresa que, poxa, tá perdendo cliente de montão no mercado, porque não tá nem aí com o mercado, enquanto todo mundo tá se unindo, todo mundo tá se ajudando. Pô, tem empresa que vira as costas, né? Os conselhos de classe tem que se posicionar, tem que ajudar as pessoas, né? Não é só ficar esperando o governo fazer. Então, o que eu observo em relação a isso é que a gente precisa, número 1, levar essa consciência para as pessoas do que você falou, do lado humano. E o lado humano está em entender como o nosso corpo funciona, biomecânica, cinesiologia, anatomia, blá, 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 como fazer a teoria do treinamento entregar o resultado, só que agora tem o outro lado, que é o lado humano do negócio, que tem a ver com comportamento, com inteligência emocional, com sentimento, com pensamento, com intuição, com percepção, com a energia que eu estou emanando. Então, quando eu falava de energia, isso já é física quântica, não é neurociência. Quando eu falava de energia, o pessoal, isso é esoterismo, nossa, tá falando de, como é que chama, macumba, sei lá o quê, não lembro os nomes aí, o pessoal falava, e eu falava assim, cara, não tem nada a ver, você nunca entrou num lugar que você sentiu o ar pesado? Já senti, eu achei que fosse um dom meu, eu falei, que legal, não é um dom seu, o seu cérebro tem neurônios espelho, tá lá na estrutura do cérebro, ele capta a mentira, ele capta os sinais. Tanto que está cheio de cara, aqui no Brasil eu desconheço, mas trabalhando realidade virtual para desenvolver em paraplégicos a conexão do cérebro, né, por meio da inteligência, da realidade virtual, para o cara voltar a andar. E já observou alguns trabalhos, não aqui no Brasil, de que o cara se imaginando andando, ou o cara bota um espelho, né, e mexe essa mão, todo o lado do cérebro que corresponde ao outro braço amputado se mexe no cérebro. Oi, como assim? Já tem gente estudando lá fora, aqui ainda não, um laboratório integrado com tudo. Então, é nutrição, é psicólogo, é coach, é atividade física, é laboratório e treinamento mental. Mas não é só treinamento mental de meditação, é com eletrodos, com scanner, com games, com jogos, com realidade virtual. Então, eu vejo assim, hoje eu posso treinar a mente, claro que a gente não tem todos esses recursos, mas, então, Marinês, nunca vai acontecer isso. Pelo menos você tem que treinar a sua mente por meio do pensamento, do sentimento e da gestão das suas emoções. Quer dizer, e da comunicação. Como que eu falo com o meu cliente, qual a expectativa dele, me colocar no lugar dele, só nisso eu já vou gerar o quê? Uma boa energia. Então eu falo uma coisa que ninguém gosta de ouvir. E que eu mesma, quando comecei a estudar, eu falava assim, cara, que palhaçada é essa? Não vou acreditar nisso. Mas, se está ruim do lado de fora, analisa o lado de dentro. Tem alguma coisa que você não sacou ainda, que você está copiando, está culpando o lado de fora. Por que tem gente que tudo dá certo? Tem sorte. Oi? Nem vou falar qual é o ditado popular que fala, né?
Sorte é quando a competência se une com a oportunidade. Tem gente que está tão cheia de cortisol no cérebro que não vê oportunidade. Posso te dar outro exemplo? Não sei se você quer falar, você me interrompe aí, né? Vai que depois eu vou falar um pedacinho, já interrompendo, quando você fala de controle emocional, e isso aconteceu comigo, né? Em 2016, eu tinha uma academia, né? E num processo de um mês, um ano, eu abri uma academia, fechei e fui despejado da academia. Então, em um ano, eu era dono de 2 academias e passei a ter 0. E o fundo do poço, né? E uma das nessa hora foi controle emocional. Eu não tive controle emocional o rojão naquele momento. E aconteceu comigo agora, enquanto está todo mundo descontrolado, eu vi algumas academias. A solução, colocou todo mundo de férias. Agora que todo mundo está falando de funcionamento, de contato pessoal, quem vai esse funcionamento se a tua equipe está toda de férias? Então, nós tomando decisões precipitadas. Comigo aconteceu justamente o oposto, porque eu já tinha passado por uma situação de absurda. Prepara a tua mente para situações de estresse. E assim que começou a crise, eu comecei a produzir muito e criar soluções rápidas. Então, aluguel de equipamentos, eu aluguei todos os equipamentos com um valor, como a demanda era fazendo. Então, eu consegui um valor alto. A já caiu a 30%. Só que eu já aluguei todos os equipamentos, soluções de relacionamento, tudo isso. Com o seu controle mental, sua energia conectada, você consegue resolver mais fácil. E parabéns, é exatamente isso. A diferença das pessoas que estão tendo sucesso para as que não estão tendo sucesso, primeiro que é claro, quando você já tem uma prévia de uma desgraça dessa, né? Porque existe aquilo, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? E a maioria vai pela dor, porque isso também é uma configuração do cérebro, lembra? Ele vai para o negativo sempre. Então é mais fácil criticar do que elogiar. É uma configuração. A pessoa, quando ela é equilibrada, quando ela é de bem com a vida, ela treinou muito aquela mente. Ela fez muito trabalho, muito acompanhamento, muito exercício mesmo, né? Não é só muita leitura, muito curso. Então, o que você fez? Enquanto estava todo mundo espanando, desesperado, você falou assim, não, agora é a hora de eu estar junto com o meu cliente. Eu estou trabalhando, continuo produzindo, buscando soluções. Tudo bem, eu estava preparada de novembro, porque eu fui acompanhando, né, quando começou a coisa a crescer, dezembro, mas não sei se dezembro, acho que foi mais dezembro que a coisa começou a ficar esquisita. Por quê? Porque você não fica esperando a mídia te bombardear com dados e estatísticas que nem sempre procedem, né? Então, quando a gente estava falando de energia, a energia é isso, é você calibrar a sua mente, e aí vamos falar da parte física do cérebro. O cérebro pega, tem o hipotálamo, ele começa a bombear o quê? Serotonina, endorfina, dopamina, entre outros, né, gente? Que faz o quê? Abre a sua mente para disrupção, para intuição, para percepção, e aí você consegue olhar o que ninguém vê. Sabe aqueles insights que você teve? Vou alugar equipamento. Ninguém teve isso. Eu vou alugar equipamento. Outra coisa, quando a gente está falando de se prevenir, todo mundo foi de qualquer jeito para a internet agora. Eu falei, gente, melhor feito do que perfeito. Mas tem gente que até agora está resistindo. Não foi ainda. Porque está todo mundo indo. Cara, está todo mundo indo dos outros e dos seus clientes. O que eles estão vendo de você? O que você está contribuindo? Está todo mundo em casa, como eu falei aqui no início, com cortisol lá em cima. Porque não está treinando, está comendo feito um louco, está privado, né, o BBB da pandemia. Mas agora, vamos lá, causa e efeito. Por que essa pandemia está existindo? Porque nós nos desconectamos. E aqui não é um papo Hare Krishna, não. A gente não entendeu que tudo tem uma causa, o meu comportamento gera um efeito em você. Né? O egoísmo, né? As pessoas não estão nem aí, né? Que é cada um garantir o seu. Né? Então, todo mundo, em vez de se unir,
né? E aqui não é um papo cabeça, quer dizer, em vez de perceber que a pandemia é consequência de uma coisa que aconteceu lá na China e que veio para cá em cima de quem? Dos idosos, que são vulneráveis, infelizmente. Por quê? Porque não tomam sol, se alimentam mal. Muitas famílias, desculpa o que eu vou falar, mas largam os idosos para lá, não estão nem aí, né? O grupo de risco, pessoas que tiveram uma vida difícil, infartaram, problemas cardíacos, diabetes, que você vai falar assim, Marinês, mas tudo isso começa na mente? Sim, começa na mente, isso é estatístico. Câncer, tudo começa na mente. O que são essas doenças? Se não o DNA, o telômero com defeito. E quem mexe no telômero? A cabeça, o seu pensamento, isso é científico. Vai lá, procura como os pensamentos afetam os telômeros. Como, que é uma haste, né, do DNA, como que o pensamento intoxica as células. Simples, quando você está com medo, com pânico, achando que vai ser demitido, o que acontece na sua cabeça? Você começa a suar a mão, começa a ficar ansioso. Por quê? Porque o hipotálamo despejou noradrenalina, cortisol, para o seu cérebro reagir de forma o quê? Selvagem. Ou você vai dar porrada, ou você vai fugir. Isso é o cérebro selvagem. Agora, aquele cara que fala, não, para, stop, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver de fora, isso é treino. É treino igual você treina, sei lá, quero puxar 200 quilos no supino. Porra, eu vou morrer, vai me enforcar. Mas se eu treinar, é capaz de um dia eu fazer. Entende? Então, a mente é a mesma coisa, Felipe. Se a gente não treinar, como eu estava falando da realidade virtual, quando você saiu, se já existe isso, que a mente do cara, presta atenção, aciona os neurônios, com ações dos neurônios, porque no meu tempo, quando eu aprendi na faculdade, o meu destino era virar uma velha burra, caquética e desmemoriada. Por quê? Porque eu aprendi assim na faculdade, que você perde neurônios. Hoje a gente sabe que não perde nada. Os neurônios, eles andam em pares. Se um morre, esse daqui se vira com outro. Então, neuroplasticidade é por meio da atividade física. Já está provado que a atividade física diminui os índices de Alzheimer. Por que tem gente que não tem Alzheimer? Porque levou uma vida saudável, não é só atividade física, é. Agora, quem é que está falando isso para esse povo? Que a pandemia é baixa imunidade, que o cara levou uma vida de camelo, ruim. Né? A imunidade é o quê? Ela é reflexo do estilo de vida. É reflexo de estresse. É reflexo de se alimentar e dormir mal. Por que eu falei do intestino lá atrás, que ninguém liga, né, para o intestino? Porque no intestino é onde fabrica 80% da serotonina, que é o que te dá a abertura de mente, criatividade. Então, eu vejo isso, eu falo, cara, quanta oportunidade. Por isso que a gente tem uma oportunidade única de falar para as pessoas, não é só, a gente não está trabalhando só o seu corpo. Legal, porque eu preciso ter uma coxa forte, uma bunda dura, para poder me locomover, para poder levantar e sentar, para não fazer xixi no chão quando espirro, porque fortaleço o assoalho pélvico. Quem me conhece sabe, você sabe há quantos anos eu falo dessa conexão. Gente, o que motiva as pessoas não é o físico. Tem uma galera que acha que quem cuida muito do corpo é narcisista, é doente. Eu cansei de ouvir na época que eu trabalhava, eu não sei se já dá para terminar, mas o pessoal... não me leva a mal não, tá, Giza? Vou falar aqui, porque a Giza é psicóloga, ela está assistindo, mas eu fazia parte de uma grande rede e mandaram os psicólogos estudar o nosso perfil, mapear o nosso perfil, isso na década de 90, tá? E nós somos todos, nós que eu digo, profissionais de educação física, professor de ginástica, nós somos todos mapeados como narcisista e... se a Giza tiver, escreve aí, Giza, o nome, mas como se a gente fosse exibicionista, tipo, era um perfil doente o nosso, vai, resumindo. Cara, você não tem noção o que eu quebrei o pau com essas psicólogas na época. Eu falei, cara, eu não sei qual é o seu protocolo, mas está completamente errado. E ainda hoje, eu vejo os colegas fazendo promoção, fazendo isso, só em cima do físico. Claro que é importante, mas é o que o físico promove para aquela pessoa. Entende? A saúde também tem que estar nesse pacote para a gente sair dessa coisa de nós somos fúteis. Né? Quantas pessoas falam aí para cada um de vocês, nossa, isso não é viver, Marinês. Não pode beber, não pode fumar, não pode vomitar porque bebe demais, não pode dormir de madrugada toda. Eu falo assim, gente, jura que isso que é vida?
Para mim, vida é a que eu levo, né? Saudável, comendo bem, me cuidando. Ai, não, isso é neurose. Eu falei, então tá, você não é neurótica, né? Mas você vai morrer numa academia. Eu falei, eu prefiro morrer numa academia do que num leito de hospital. Então, assim, se a gente não aproveitar essa oportunidade de conectar esse todo que envolve a nossa atividade, não alinhar a expectativa com as pessoas e não entender, né, esse é o meu apelo, se você não entender de outras áreas, né, não é só a parte técnica, quer dizer, quem são os melhores profissionais hoje? Hoje, intuitivamente, são os que têm empatia pelo aluno, que se colocam, às vezes nem tecnicamente são tão bons, mas a sala dos caras está bombando. Por quê? Porque ele vai lá, querida, faz tempo que eu não te vejo. Eu não vou fazer isso porque você puxa saco. Eu não vou aprender vendas com o Felipe porque eu sou professor, eu não sou vendedor. Não, você não vende, né? Não, mas eu sou bom, só sua mãe sabe que você é bom, né? Então, eu não vou fazer marketing, eu não vou para a rede social. Isso me lembra o tempo que, quando na década de 90 chegou o computador, e os meus colegas falavam assim, Marinês, isso é moda. Eu falei, o quê? Tô nessa. Os caras não sabiam nem o que era. Internet, então, o que é essa tal de www, Marinês? Nossa, cara. E aí tá aí. Essa galera que resistiu bravamente é a mesma que hoje, na nova geração, está resistindo à neurociência, à física quântica, a aprender tudo sobre realidade virtual, inteligência artificial. Então, a gente tem que ampliar e mudar as crenças, os paradigmas, até porque essas soluções que estão sendo implantadas de confinamento, e aqui eu não vou levantar polêmica se o governo está certo, se está errado, galera, é de 100 anos atrás. Como é que a gente está no século XXI, né, falando em clausurar o planeta? Será que não tem outras soluções? Tem, só que a gente precisa sair, pensar fora da casinha, né? Não é nem fora da caixinha, é fora da casinha. Tem que ter coragem, porque hoje a gente está muito preso na opinião dos outros. Então, os médicos que estão falando, olha, né, lockdown, ou quarentena vertical, estão apanhando. Né? A mídia está massacrando. Então, assim, o que é pensar fora? É pensar em soluções que você pensou que nunca ninguém pensou. E eu tenho certeza que alguém foi lá e falou, porra, cara, tá maluco, vai alugar a sua academia? Só que ninguém pensou, porque ninguém nunca passou por isso. Para você chegar nisso, você teve que ter um insight, teve que estar com a sua mente equilibrado, né? Serotonina, endorfina, olhar de fora. Teve um monte de gente que a gente viu aí em estúdio aí que está dando aulas ao vivo, que tem aplicativo para aula ao vivo, que se conecta com o cliente, não é só dependente de rede social. Então, as pessoas elas têm que ter soluções fora da casinha, porque nós estamos passando por um negócio que nós nunca passamos. Agora, se a gente quer crescer, tem que fazer coisa diferente, né? O Einstein já falava isso. Eu vou falar aqui, eu não sei se é exatamente isso, mas ele falava a mesma cabeça que originou o problema não pode ser a que vai resolver. Quer dizer, com a minha cabeça e mentalidade do que é uma pandemia, isso serve para todo mundo, para os médicos e coisa e tal. A gente tem que envolver, inclusive nós, profissionais de educação física, porque as pessoas estão perdendo massa muscular, estão ficando com dor na coluna. Hoje mesmo já um cliente meu falou, cara, eu não durmo bem, eu estou deprê, eu estou chorando, eu estou com dor na coluna. Eu falo, cara, abstinência de serotonina e endorfina. Então, e a parte psicológica também da clausura. Então, não é só olhar a pandemia, mas qual vai ser o estrago que isso vai dar? Bom, pode ser que eu esteja muito errada, mas assim que acabar isso, as pessoas vão sair enlouquecidas para fazer aula com vocês. Isso eu tenho absoluta certeza pelo meu termômetro de falar. Né? Os caras estão brincando até, falando, eu nunca mais volto para casa. Juro, papai do céu, eu nunca mais vou faltar na academia. O meu personal nunca mais vai me dar bronca. Então, por quê? Porque eu sou otimista? Não, porque eu estou analisando o cenário. Eu estou vendo os comportamentos, né? Então, o que eu peço para vocês, tenham bons pensamentos, calibre a mente, enche de serotonina e endorfina por meio da atividade física, ajude os seus clientes a buscar a motivação interior, né, a expectativa real dele, o que move esse cara, por que é importante fazer atividade física para ele, porque aí você consegue ter ele do seu lado. E quando a gente fala de bons pensamentos e bons sentimentos, porque eles fazem o quê?
eles calibram essa energia que eu comecei a falar e não concluí, né? Que você entra no ambiente, o ambiente está pesado, por quê? Porque o cortisol, ele emana um cheiro, e o pensamento, quando ele é baixo, ele é estressado, ele tem baixo hertz. Isso significa o quê? Que ele é pesado. Então é aquela nuvem da família Adams, se a gente pudesse ver, que você sente, você tem um impacto. Né? Todo mundo já achou que aquilo era coisa do além, sai de reto Satanás, isso é encosto, né? Que as pessoas falam isso, eu falo, não, isso daí é uma pessoa que está com uma energia densa, ela tem uma energia densa que você impacta com ela, porque física quântica, nós somos só energia. Né? Você acha que você é físico, mas nós somos energia, no mundo quântico nós somos energia. Então, manda energia boa, porque o universo te devolve coisa boa. Ah, mas isso daí é coisa de esoterismo. Não é. Essa pandemia, comecei falando e não concluí, ela é o resultado das ações de pessoas que não se cuidaram, falta de higiene, enfim, que se alastrou. Então, tudo que acontece na nossa vida é consequência de coisas que eu não quero ver, eu não me permito ver, e eu vou culpar alguém. Né? Então, qual é o problema de se culpar alguém? Eu não cresço. Né? E aí eu não calibro a minha mente. Então, acho que é um pouco isso. Nós já falamos. Como eu acredito nas forças dessa coisa do universo, né? Semelhantes se atraem, e isso cada vez mais eu vejo que é real, que no começo era só uma teoria, e hoje com o entrelaçamento quântico, que é um termo técnico que eu estou falando, mas significa o quê? As pessoas começam a se conectar, né? As pessoas começam a se conectar, e à medida que essas pessoas vibram, as energias delas se aproximam. Isso é física quântica, por isso que provavelmente as pessoas certas vieram, por isso que a gente mantém sempre o nosso contato. Não foi à toa que a gente se encontrou, né, Vini? A gente se encontrou de vez lá no evento da Les Mills, né, quando o Felipe veio. Então, e dali que você já falou, vamos fazer uma live, coisa e tal. Então, a gente já vinha amadurecendo, isso foi em novembro, né? E eu acredito muito nessa união, da gente calibrar a nossa mente para atrair as pessoas certas e afastar as erradas. Por quê? Não é porque a gente vai estar nesse estado, né, que do lado de fora não vai estar gente invejosa, gente doente, gente ciumenta, gente que quer sabotar. Só que se você está com a sua mente calibrada, você automaticamente você capta a energia ruim, você capta a pessoa que está te traindo, você tem a percepção, você tem a intuição, né? Você tem um neurônio espelho que fala, tem alguma coisa errada aí. E tudo isso não é dom. Eu queria deixar bem claro, isso não é dom. Eu não sou clarividente, eu não sou... eu não lembro os nomes que fala, né? Não, isso não é dom. Né? Isso não é algo sobrenatural. Você tem, eu tenho. Só que a gente deixou de... Quando a civilização começou a ficar mais racional, a gente deixou o nosso cérebro desligado. A minha proposta é, vamos ligar o cérebro. É como se ele fosse um músculo. Você tem tudo isso. Você tem insights, o seu provavelmente está muito mais aberto, porque você teve insight de alugar. E teve gente que ficou só reclamando. Porra, estou perdendo cliente, eu estou isso, eu estou aquilo. Você falou, opa, foco na solução. O que eu posso fazer? Universo, o que eu posso fazer? Ficou em paz, né? E quantas vezes a gente está fazendo, não sei você, mas quando eu estou pedalando, quando eu estou fazendo musculação, estou treinando, cara, eu estou com um bloquinho do lado, ou celular, porque vem zilhões de ideias. Porque é a hora que você calibra a mente com a atividade física, né, que é o meu método, mas que poderia ser com uma boa música, uma boa leitura. Às vezes eu estou vendo um filme e eu falo, cara, essa frase é tudo. Já virou uma palestra aquela frase. Então, quando você está conectado, o universo responde. Mas não é porque é do além. É porque o seu cérebro está treinado para ver as coisas. Do mesmo jeito que você hoje acredita, um bom profissional, bate o olho e fala, cara, tem escoliose, olha aquele pé, não é? A gente faz uma análise, com a mente é a mesma coisa. Você começa a perceber o que não está funcionando bem. E vou além, tá? E aqui eu faço uma provocação agora, que vai chocar muito de vocês. Né? Tem muita relação hoje das doenças, isso é bioenergética, né? Vários estudos que lá atrás, de 25, 30 anos atrás, foi super massacrado pelos cientistas tradicionais,
que hoje estão se comprovando pela ciência atual, que é essa holística integral, né? Que é a doença começa na mente. Você consegue modificar o DNA. Câncer, qual é a linguagem do câncer? Cansei de ser, cansei de viver, entreguei os pontos. Por que as mulheres, quando elas saem do período dela de ser mãe, de poder gerar, elas têm tanto problema em mamas, parou de mamar, de dar de mamar, e no útero, né? Por quê? Porque não tem mais na cabeça da mulher, né? Eu não tenho não sou mais mãe, eu não tenho utilidade. Então não sou eu que estou falando. Tem vários livros que mostram por que o cara tem dor no joelho, orgulho. Por que o cara está com dor de garganta? Não tá engolindo alguma coisa. Por que veio essa pandemia? Baixa imunidade. Baixa imunidade é autoestima baixa. Por que está pegando os idosos? Porque eles são os massacrados, são os abandonados pela sociedade e pelas famílias. Você entende que tudo está conectado? E aí não tem como eu ficar quieta e achar que a gente tem que pensar em regras e soluções, que é as regras e soluções de 100 anos atrás, que é confinar todo mundo no Big Brother. Por quê? Porque envolve muito mais do que pensar na pandemia em si. Envolve a parte psicológica, a parte física, a parte financeira, tudo. E tudo isso começa a gerar na cabeça um pandemônio. Então a gente está entrando numa pandemia cerebral. E é essa que me preocupa mais. Porque a otimista todo mundo vai sair feito um louco de casa, mas vai sair com a imunidade baixa. Por quê? Porque ficou confinado, comendo porcaria, estressado, não fazendo atividade física suficiente. Quando nós saímos para as ruas, vem o H1N1. Eu estou temerosa do que vem com H1N1. Por quê? Porque a gente vai estar com baixa imunidade, por mais que eu treine, não é igual eu ir na academia todo dia ou estar com o personal, não é a mesma coisa. Por mais que eu me alimente bem, eu não consigo enganar meu cérebro que eu não estou sentindo os reflexos do confinamento. Eu não consigo enganar, ele está estressado. As pessoas não estão dormindo mais bem, eu estou preocupada. Por mais que eu me calibre, o cérebro é hipersensível, você também. Então as pessoas não estão no seu estado normal, né? Estão mais reflexivas, mais depressivas até. Né? Então eu temo, porque aí vem um caldeirão perfeito. Nós vamos sair com baixa imunidade para a rua, né? Por conta do confinamento. Nós vamos sair com frio, que vai começar o frio, e vão sair com o início do H1N1. Então, é isso, né? Quando você começa a entender que tudo está interligado, você entende que não dá para aplicar uma regra isso não quer dizer que eu estou apoiando todo mundo ir para a rua. Tá? Eu entendo que num país com 200 milhões, é difícil falar para o cara, você pode ir na praia, tudo bem. Aqui em São Paulo, né? Baixou todo mundo para o Guarujá e Santos. Porra, cara, que falta de consciência, né? Quando não tem bom senso, tem porrada e grito, né? Pancada do século passado, quando a pessoa não tem bom senso. Mas o bom seria que as pessoas pudessem estar aí no Rio, na praia, caminhando, né? Mas não tem bom senso, tem que proibir, tem que confinar. Então, eu só espero que as pessoas tenham entendido toda a correlação da mente, do corpo, das doenças, do bem-estar, é um todo, né? Dos hormônios, de ter um médico, uma nutricionista te acompanhando, um psicólogo, né? O personal, o professor de educação física, alguém que cuida de tudo, né? É um todo, nós somos um todo. E aí eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Conto com eles, né? Muito bom. Sensacional. Obrigado mais uma vez. Espero que essa seja só a primeira. A gente vai realizar muita coisa daqui para frente. Olha, parabéns aí pelo seu trabalho aí no estúdio, aí no Recreio, que é um lugar lindo, maravilhoso, que eu amo aí do Rio. Eu amo o Rio, viu? E também pelo seu trabalho junto ao CREF aí. Parabéns. E também lá na Bodytech, né? Que você também é profissional da Bodytech. Um pouquinho em cada posição. É isso aí, tem que fazer mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada aí. E até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.